estamos aqui na terceira temporada, 7º episódio do Speedcast. Hoje nós estamos aqui com Gustavo Paixão, diretor-presidente da Login TVV. Gustavo, antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado por nos atender, por ter a disponibilidade de vir aqui. Eu gostaria que inicialmente você desse um oi aí pro pessoal e se apresentasse, por favor, Gustavo. Claro. Na verdade, eu que agradeço pelo convite. Estava esperando esse convite, né? Falei, será que não vão convidar o TVV para vir falar aqui? Mas fico lisonjeado e honrado pela oportunidade de poder estar aqui. Bom, falando um pouco de mim, né? Profissionalmente, eu cresci aqui no estado do Espírito Santo, apesar de eu não ser capixaba, sou carioca de nascença, mas minha vida profissional toda aqui. Eu comecei no ramo portuário, vindo de um negócio familiar. Em 2020, eu entrei no OGMO, no início do OGMO do Espírito Santo, né, o OGMO criado sobre a Lei 8.630, a Lei de Modernização dos Portos. Eu entrei no momento de estruturação, que o OGMO estava, de fato, entrando e assumindo o seu papel. Fiquei 6 anos no OGMO, né, com um trabalho mais da parte da gestão das operações, da mão de obra avulsa, de escalação. Nesse momento eu fui visto por uma pessoa que me fez um convite a assumir um cargo de supervisão dentro da Gerdau no Porto de Praia Mole. Isso já em 2005. E em 2005 eu tomei a decisão na minha carreira de ir de fato para o segmento de porto. Que apesar de estar inserido, né, mas não estava no dia a dia do que é uma operação, do que é uma dinâmica de porto. E lá cresci muito profissionalmente, conheci muito que são os processos. Isso na Gerdau, lá em 2005. E trilhei quase 11 anos de carreira dentro da Gerdau. Entrei na época como supervisor. Quando eu tomei a decisão pela minha saída, eu já era o gerente do terminal, gerente nacional de portos da Gerdau. Então, eu cuidava das exportações de siderúrgico aqui no Porto de Praia Mole, cuidava do contrato com a Vale de importação do principal insumo de proteção do aço, que é o carvão, e também cuidava das operações fora do Espírito Santo. Então, a gente tinha contratos de operações de exportação no Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, assim, algumas praças que a gente contratava algum tipo de serviço portuário. Como eu disse, fiquei quase 11 anos lá, e nesse tempo, já no final, eu recebi um convite para ir para Santos, que para quem é do segmento, Santos é como se fosse a nossa meca, né? Porque é o maior porto da América Latina ainda, né? Tudo muito superlativo em Santos. São Paulo Então, oportunidades, enfim, até problemas, é tudo muito superlativo. E tomei a decisão de carreira também de pedir desligamento na Gerdau para ir para Santos. E lá em Santos eu fui assumir um terminal que eu não tinha tanta experiência com o tipo de cargo. Foi assumir um terminal de grãos, era uma joint venture entre Dreyfus e Cargill, que são dois dos principais players de exportação de granéis de origem vegetal do Brasil. Tá no grupo dos 4 maiores. A Dreyfus atua aqui no Espírito Santo também. Atua no Espírito Santo, no norte do estado, também com algumas operações que, como era uma outra diretoria, eu não vou saber dizer ao certo. Se eu não me engano, é café, tá? que eles mexem aqui no... É café, vou afirmar, é café, de fato é café. E fiquei lá em Santos durante 4 anos. E nesse meio tempo, já no final de 2018, eu recebi um convite para voltar para o estado do Espírito Santo, né, pelo até então o diretor, na época da Login TVV, que era o Wilson. A gente tinha trabalhado junto na Gerdau, né, e ele sabia que em algum momento talvez eu quisesse voltar para Vitória, apesar de estar muito feliz na oportunidade que eu estava lá em São Paulo. E tomei a decisão, né, considerando algumas questões pessoais e profissionais, de vir para a Login. E hoje estou aqui, né, agora como diretor-presidente. Quando eu vim, eu cheguei como gerente de operações de terminais em 2019. Então já fazem 4 anos que eu estou dentro do time da Login. E você virou o diretor-presidente, isso há menos tempo. Há pouco tempo, exatamente. Como diretor-presidente, eu estou desde outubro do ano passado. Ontem eu vi uma postagem sua, né, a gente fica lá no LinkedIn olhando, aí eu vi que você colocou aqui, né, que todo topo é rodeado por abismos, né? E aí o que me chamou a atenção: continue sóbrio, humilde e cuidadoso. A sua história agradece. Isso daqui replica muito bem a sua personalidade. Eu trouxe isso aqui porque isso replica muito bem a sua personalidade. Eu conversei com algumas pessoas, a gente trocando ideia, e assim, ser o diretor-presidente, ser o líder e gestor não é fácil, né? São pessoas que tem para gerir, e a sua tocada é diferente, ela é bem leve, ela é de muita competência. A gente sentiu aí uma diferença na Login desde quando o Wilson assumiu também, que ele veio com outro propósito, ele deu uma reviravolta naquilo ali, você pegou dando continuidade naquilo ali que tá tocando, cara. Sim, a gente aqui, né, novamente, a Speed, ela
ela é uma entusiasta do comércio exterior capixaba. E a gente fica de olho ali na Logina, agora que o Wilson tá na Viportes, enfim. É algo que a gente torce demais, né, cara? O nosso estado é um estado do Comex, cara. Todos desculpa, gente, todos os podcasts eu falo isso. Mas deixa eu seguir meu roteiro aqui. Como surgiu esse seu convite, Gustavo? Você encarou de cara, ele apareceu do nada? Para ser o diretor-presidente. Assim, a Login, ela tem dentro da sua estrutura e dentro da sua estratégia a questão da preparação de novos líderes. Nada que você seja direcionado para uma cadeira, mas que você tenha uma sucessão para cadeiras estratégicas. E, de alguma forma, eu estava sendo tratado, né, como um possível sucessor da cadeira de diretor. Então, acho que foi natural. Então, já tinha algum tempo de maturação dentro do processo portuário como um todo, dentro da Login, né, já quase 4 anos, eu estava prestes a completar 4 anos de empresa, e com certeza havia um plano já estabelecido, assim como eu acredito e sei disso, que há um plano para a minha sucessão, há um plano para a sucessão dos meus gerentes, Entendi. e é assim que a gente garante a sobrevivência da empresa. A gente vai preparando as pessoas, porque os movimentos são naturais. As pessoas tomam as decisões de vida profissional, até por uma questão de protagonismo, né? Cada qual, eu sou um exemplo disso, né? Eu contei um pouco da minha experiência. Em todas elas, eu fui protagonista de tomar a decisão de sair das empresas onde eu estava. Então, assim, em algum momento pode chegar o momento de cada um de nós. Então, assim, a gente tem que ter a garantia e até a responsabilidade como gestor de não abandonar a empresa que a gente está. Na verdade, é botar alguém no nosso lugar. Verdade. Pô, e você tem um desafio grande, né, pela frente. Exato. Um desafio porque a gente pegou um mercado mudando, o comércio exterior, né, o mundo em si, né, Estados Unidos, Europa, todo mundo ali em inflação alta, algo que eles não eram tão acostumados com isso pós-pandemia. A gente está sofrendo uma guerra, exato. Vocês renovaram, né? A Login renovou a sua concessão. Vocês vão até que ano agora? Nós vamos até 2048. Então a gente renovou a segunda pedra do nosso contrato de arrendamento. Mas já se passaram 25 anos? Já se passaram 25 anos. Que isso? Já se passaram 25 anos da concessão. Então agora a gente renova por mais 25 anos, com alguns compromissos de investimento, alguns deles já estão alocados dentro do TVV. Então a gente faseou, a princípio seriam 2 anos de um projeto de modernização do terminal, que acabou sendo alongado por consequência. Questões de pandemia, questão da própria guerra, por exemplo, a questão da modernização dos nossos STS, que são os nossos portêineres. Era para a gente ter entregue no final do ano passado. Mas por falta de componentes eletrônicos, a gente não conseguiu fazer essas entregas. Caramba. Então a gente fez uma renegociação com o Ministério da Infraestrutura, isso tudo aprovado pela ANTAC, para que a gente tivesse uma dilação de prazo. E foi concedido? Foi concedido. Então, assim, agora está indo de vento em popa, graças a Deus. A gente entra numa fase bastante crítica agora, porque o primeiro ano estava previsto as aquisições. Então a gente fez aquisições de novas RS, né, que são aquelas empilhadeiras próprias para movimentação de container. A gente trocou todo o nosso parque de carretas que são mais produtivas, porque ela tem capacidade de pegar até 2 containers de 20. Ela tem 65 toneladas de capacidade. Os 2 MHCs, né, que são aqueles guindastes, né, de grande porte. Chegou num excelente momento com aquela obra das termoelétricas, lembra? Exatamente. Cara, então, assim, parece que casou aquilo ali. Parece que de fato foi um casamento. Vamos considerar que foi um planejamento logístico muito bem feito. Mas realmente casou, porque são guindastes, né, uma tecnologia que hoje não existe no Brasil. A tecnologia que a gente comprou para esses guindastes, ele tem grande capacidade, 154 toneladas cada um. Ele tem a possibilidade de fazer uma operação geminada, que a gente fala, né? Então você amplia essa capacidade exatamente para o dobro, que você soma a capacidade dos 2 guindastes, e principalmente segurança, porque a tecnologia que hoje não existe no Brasil é exatamente isso. Você consegue interligar os 2 equipamentos através de um umbilical, que você consegue replicar exatamente o mesmo movimento que você está fazendo num equipamento no outro. Porque imagina você numa carga de 140 toneladas, igual a gente movimentou, você dá um ponto mais, você sobe um lado mais do que o outro, você pode jogar um guindaste no chão, você pode jogar uma carga no chão. E a chegada desses 2 guindastes, é o que você falou, possibilitou a gente trazer projetos para o Espírito Santo que antes não tocariam o Espírito Santo. Então, assim, a questão do fomento do comércio exterior capixaba. As termoelétricas, foram 16 motogeradores de 110 toneladas cada um. Não viriam para o Espírito Santo, isso é fato. Nenhum outro porto tem a capacidade. Eles iriam para qualquer outro lugar, teriam uma logística muito mais complexa, rodoviária,
que aqui, pelo menos, a gente conseguiu encurtar bastante, né? Que a gente conseguiu receber de fato pelo Espírito Santo. Verdade, foi assim, foi um sucesso a operação. Devido a esse investimento. Tem mais investimento para esse ano? Tem mais investimento para esse ano. Eu falei, a primeira fase foi mais aquisição e agora a gente está mudando, a gente está modernizando todos os gates de entrada do terminal, então a gente vai aumentar, por exemplo, a capacidade de recepção de carreta-hora do nosso terminal, que a gente está colocando OCRs em 2 novos gates. Novos não, os gates já existiam, mas não tinham a tecnologia dos OCRs, que é uma exigência legal para a gente poder operar os gates com container, por exemplo. Tem toda a parte de modernização dos STS, que é a parte de... A gente vai modernizar toda a parte mecânica e de automação, que é uma outra novidade. Nós seremos o primeiro terminal da América Latina com capacidade de fazer operações remotas. Hoje, como é que funciona essa operação? O operador ele fica lá em cima do guindaste, dentro de uma cabine acompanhando a operação. Exato. Então, na verdade, agora eles vão estar dentro de uma sala, a partir do momento que a gente fizer essas entregas, fazendo toda a operação à frente de uma tela. Caramba. Então, isso muda a questão de ergonomia, muda a questão da própria segurança e própria performance. Sim. Porque a automação em si, ela vai te dar gatilhos para que você consiga uma operação muito mais fluida. E com isso ter muito mais produtividade. Então eu vou pular aqui o script, aqui uma pergunta que eu ia fazer. Então vocês terão capacidades para receber mais containers de uma vez. A performance do terminal ela vai ser melhorada. Então assim, a gente vai ter uma melhor capacidade. Então, por exemplo, se eu faço hoje uma média de 20 movimentos por hora, né, em cada container desse, a gente aumenta essa capacidade em 30%, por exemplo. É bastante coisa. Exato. Então, assim, a gente vai ter janelas para que a gente possa fazer mais operações. Seja de container ou não, né? Porque hoje o terminal não é mais um terminal de container. Eu costumo dizer isso. Hoje o TVV é um terminal que faz também container. Mas a gente é um terminal hoje multipropósito. Então, a gente engatando nesse assunto, com a desestatização da Codesa, né, agora eles estão ofertando as áreas, eles estão trabalhando fortemente nisso aí. A Login, como a nossa gestora ali, né, aquela que comanda ali os berços 3 e 4. Entrando e saindo mais containers, vocês têm uma limitação física de espaço. Existe, essa pergunta está começando, existe a possibilidade da Login adquirir ampliação, adquirir novas, existe ou isso vocês não podem, já está no contrato assim, enfim? Não, Bruno, assim, acho que é muito bom a oportunidade de a gente poder explicar isso. Primeiro a gente tem que vencer uma etapa que é uma etapa inédita até no Brasil, né? Nós somos a primeira autoridade portuária privatizada no Brasil e talvez, pelo menos por momento, a única, né? Sim. Então tem uma questão de ineditismo dessa ação. Então nesse momento a gente está muito mais focado na questão da adaptação do nosso contrato, que antes era um contrato de público para privado, que hoje a gente transforma de privado para privado. Então isso tem gastado um pouco mais de energia. Então hoje a relação é entre VPortes e TVV. Antes era entre uma autoridade pública e o TVV. E quando você tem esse modelo, eles se diferem muito, porque quando você tem a questão pública para privada, é muito mais uma questão de obrigação que você tem que ter com o público, e quando você traz para o privado, você tem oportunidades, né, de você poder tornar os contratos mais bilaterais, com responsabilidades, deveres e direitos mais bem iguais, vamos dizer assim. Então a gente está nessa fase ainda, mas é óbvio que a Login e o TVV têm olhado para as demais áreas com bastante interesse. Eu acho que a comunidade capixaba e até a comunidade logística portuária do Brasil tem olhado isso com bastante atenção. Oportunidade, a gente tem, eu particularmente tenho uma crença que a gente vai crescer muito, né, com essa questão da privatização. As pessoas que estão por trás da VPortes, que a gente conhece muito bem, né, alguns delas, o Wilson mesmo eu citei aqui, o próprio Pedro Benevides, que a gente trabalhou junto, são pessoas competentes e capazes de realmente fazer com que esse porto se transforme, e a gente tem capacidade. De novo, eu não faço crítica ao modelo público, até porque os últimos 4 anos, as pessoas que ainda estavam no modelo público mudaram muito a cara do Porto de Vitória. Sim. Essa é pelo menos a minha percepção pelos 4 anos que eu estou aqui. De novo, eu sou criado na comunidade portuária capixaba, mas num modelo mais privado, não tinha tanta relação com o público. Então a gente viu o quanto o Porto cresceu mesmo com o público. Mas o privado abre mais possibilidades. Então a gente está atento a isso também. Ah, legal. Isso é bom de ouvir, isso é confortante ouvir isso, cara. É a nossa torcida, tá? Exato. Nossa torcida, porque nós, assim, a gente depende muito da nossa estrutura portuária, da nossa estrutura, da nossa capacidade, né?
rodoviária, enfim. Exato. Aí a gente entra num outro assunto que eu acho que você está bem por dentro, que você pode esclarecer a gente, em relação a calado, boca de navio. O que você pode dizer para a gente? Assim, primeiro, só deixar claro, né, a gente tem pleno interesse, mas essa não é uma responsabilidade que caiba ao TVV ou caiba a qualquer operador portuário. Isso é da autoridade portuária, isso é um papel da VPorts e a gente vem colaborado com isso porque a gente... Esse papel é deles. Da VPorts, exatamente. Então a gente tem colaborado com ele em estudos porque a gente tem pleno interesse. Por exemplo, a gente tem hoje já dentro da frota de navios da Login um navio que não escala Vitória. Assim, vou só corrigir. A questão da boca dele impossibilita que a Login pensasse em algum momento que ele escalasse Vitória. Sim. Exatamente pela limitação. A gente tem a limitação ali 32,49 e o nosso navio tem 36 e alguma coisa, não vou lembrar agora exatamente a largura do navio. Nós temos quanto de calado ali? 12,5. 11,70 mais maré chegando até 12,5. 12,5. Exato. O que seria ideal ali, Gustavo? Assim, quanto mais melhor. Mas assim, a gente não pode só olhar para o calado, porque o calado é só a questão da profundidade. Tem a questão da largura. O nosso canal de Vitória é um canal que hoje já nos impõe, se você olhar, né, todos os portos que pensam em crescer já estão falando no 366, Santos está falando no 366. Então isso é uma realidade que não nos cabe. Sim. Então assim, o calado hoje sim, possivelmente seria o ideal. Talvez a gente chegar a 13,5 fosse algo factível, aí eu não entendo. Porque aí você consegue colocar mais containers no navio, por exemplo. Exatamente, trazer outros navios mesmo que não sejam containeiros, né, de navios de granel, para a gente poder ter uma competitividade maior perante outros portos, inclusive aqui do estado. Entendi. Uma outra questão que eu queria perguntar... eu acho que eu não terminei de responder. Eu sei que a VPorts está fazendo, a gente tem colaborado com isso, foram feitos alguns testes, inclusive, de manobrabilidade, vou falar devagar porque é difícil, lá na USP em São Paulo. Isso já tinha sido feito, inclusive, um pouco antes da minha chegada no TVV, e agora o Wilson ter capitaneado isso para poder realmente vencer essa etapa. Se é rápido, não é rápido, se é custoso, não é custoso, isso eu não tenho como falar. Mas eu sei que eles estão trabalhando fortemente para isso. Tem que chamar o Wilson aqui. Chamei o Pedro, vou chamar o Wilson agora. Um assunto bem legal, assim, só fazer um comentário rapidinho, tá, Gustavo? O nosso objetivo do Speedcast é trazer informação de relevância para a nossa audiência. E assim, a Login, o calado, tudo que você já comentou aqui sobre tecnologia, inovação, sobre a modernização, isso tudo é de extrema relevância para a gente. Tá? E algo que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: o que a Login... deixa eu melhorar aqui com o meu script aqui. O que a Login tem, e você, Gustavo, que está à frente da Login TVV, o que vocês têm de visão para os próximos anos, para o futuro? O que você... Assim, por si só, a questão da renovação pelos próximos 25 anos já diz muita coisa, né? O TVV tem um investimento alto nesse primeiro momento, né? Que eram 2 anos e acabou se estendendo para 3 anos, algo em torno ali de 120, 130 milhões, é um investimento total que a gente está fazendo no terminal, e tem um compromisso firmado pelos próximos 25 anos de investir algo em torno de mais 500 milhões de reais só no que a gente está falando do nosso arrendamento atual. Caramba. Sem pensar em possíveis muito investimento. Expansões, né, que de novo eu falei que a gente, assim como o mercado como todo tem acompanhado, então isso por si só já mostra o quanto a Login e o TVV aposta na logística do Estado, no crescimento do Estado, e como pode ser colaborador e protagonista desse crescimento. Então a gente tem uma expectativa muito, muito grande. Até para essa questão da privatização da própria autoridade portuária, acho que isso vai colocar de novo o Espírito Santo no seu lugar aí de importância e relevância. De protagonismo, né? No cenário logístico brasileiro. Lembra 10, 15 anos atrás, a gente ocupava em movimentação o primeiro, segundo lugar no Brasil. Depois a gente foi caindo, foi perdendo carga, e aconteceu aquilo tudo que a gente já sabe. Eu não posso deixar você sair daqui sem me responder sobre a compra da Login, no caso TVV, pela MSC. Se eu não estou enganado, você me corrija, 73% das ações foram
adquiridas pela MSC. Exato. Hoje, eu tô certo? Tá certo, correto. Tô fera. Fiz o dever de casa. Tá certo. Hoje eu posso dizer que a MSC controla a login? Sim, a MSC é a nossa controladora. E talvez só fazer deixar um pouco mais claro. Na verdade, ela controla a login como todo, não só o TVV, tá? É 70, porque isso como é uma questão de aquisição, uma parcela das ações, isso pode sofrer uma variação. Mas está nessa casa, entre 67% e 73% das ações. É toda a login. De toda a login. Navegação, todas as operações, todos os negócios da login hoje, nós temos como controladora principal o MSC, como já foi um outro grupo no passado, antes da MSC como controladora. Mas assim, é de fato um papel de controladora, tá? Então assim, hoje a gente ainda tem completa e total autonomia sobre as operações e decisões dos negócios do login. É óbvio, né, quando você tem uma relevância, né, de uma MSC e nesse percentual que ela controla, você informa, né, eles estão dentro do nosso conselho, isso é público, né, tem representantes da MSC dentro do conselho da login, que é uma empresa de capital aberto. Então eles fazem parte, então eles tomam conhecimento de todas as nossas decisões, validam ou não validam, assim como a outra parcela, os outros 30%, né, que controlam, que tem a parte acionária na login. Então eles são de fato o nosso controlador, mas hoje a login ainda trabalha bem independente, sob o ponto de vista de ações, decisões, de negócio, enfim. Entendi. Mas ao mesmo tempo isso é interessante, é legal pra gente, porque o nosso estado ele precisa ser muito grato à MSC, né, cara? É o armador que nos abraçou, que nunca nos deixou, e ele está com a gente, né, faz parte do nosso estado, a MSC. Ela ajuda demais aí. Ela tem uma posição de relevância, tanto na Espírito importação Santo, então, quanto na exportação pelo nosso porto. Ele tem uma relevância muito grande, ele é o maior, né, tanto na importação quanto na exportação, mas a gente tem espaço para os demais armadores, tanto que o navio Login Pantanal, que é da Login, faz as operações para os demais armadores. Né? Sim. Então, todos os Eu demais ia até comentar continuam isso. Tocando isso não vai impedir que outros armadores façam operações não, ali. Até pela questão da posição como controladora. Ela não é dona 100%. Entendi. Talvez a partir do momento, se tiver uma decisão, que aí é uma questão muito mais elevada, né, acima bem do meu nível, talvez lá no futuro, mas agora, e assim, pelo que a gente vê, o interesse é que a gente tenha alternativas. Mas a login ali, cara, mudou demais. Vocês se aproximaram, vocês diversificaram. A coisa tá acontecendo ali, cara. É muito bom de ver. E qual é a sua visão, a visão da login a respeito do porto da Imetame? Eu não tinha como deixar de perguntar. Eu acho que essa pergunta é hiper pertinente. Primeiro, assim, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui. É um projeto lindo. Né? Eu tive a oportunidade de ser recebido lá na Imetame para conhecer um pouco do projeto. É um projeto tocado, e isso a gente tem que valorizar, né? De novo, apesar de eu não ser capixaba de nascença, mas eu sou capixaba de coração. É o plano que um capixaba, né, resolveu colocar em prática e está transformando, né? O porto já começou a sair do papel. Isso é importante para nós, né? Exatamente, assim, a gente tem que ter muito orgulho do que está sendo feito lá. A questão que a gente fala assim, qual o seu ponto de vista? Ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, né? Sob o ponto de vista de início de uma operação dentro lá na Imetame. Mas a Login tem acompanhado, né, já tem de algum tempo, todos os tempos e movimentos da Imetame. A Login tem se preparado, né, para ser mais firme, mais concorrencial. Então, até por essa questão da gente abandonar o container como único negócio e partir por multipropósito, é uma estratégia também, independente de Imetame. Estou falando isso e também para portos do Rio de Janeiro, portos da Bahia, portos de São Paulo, para que a gente garanta a nossa sobrevivência. Então, o fato de a gente ter partido para o multipropósito é para a gente poder tá garantindo o nosso lugar, independente de Imetame ou não Imetame, independente de Porto de Rio de Janeiro ou Porto do Rio de Janeiro, a gente tem que ser competitivo. E é isso que a gente vem buscando. E vem buscando e fazendo um papel interessantíssimo. Eu acompanho assim, vocês nas redes sociais, eu acompanho vocês lá no LinkedIn, eu sempre tô próximo assim, de vocês, e eu vejo que vocês fazem um trabalho não só no Espírito Santo, né? Vocês têm atuação comercial, cara, o TVV eu digo, né? Minas Gerais, vocês vão, cara,
né, buscando, abrindo mercado, porque é muito importante tentar trazer essas mercadorias para o Espírito Santo. Exato. Assim, e hoje a gente não olha mais só as nossas. Antigamente olhava as áreas de influência. Então, quais eram as áreas de influência? A gente fala de sul da Bahia, Sim. né, a parte fronteiriça aqui de Minas Gerais, até um pouco ali a parte de Belo Horizonte, Contagem, parte do norte do Rio de Janeiro e, óbvio, todo o nosso estado. Então, a gente tem ampliado essas fronteiras. Né? Então, a Login tem buscado ampliar essas fronteiras, talvez até não para trazer só carga para o Espírito Santo, mas de oferecer serviço. Então, hoje a gente, por exemplo, tem uma estrutura, né, de novos negócios, novos projetos, que estuda projetos 3PL, que é uma prestação de serviço logístico, né, que a gente já tem alguns exemplos para poder citar. A gente tem uma operação já desenvolta em Santa Catarina com a Dalquímica, a gente tem no Guarujá também com a Dalquímica, a gente tem com a Estelantes lá no Nordeste, que a gente já até conectou um novo negócio da Login, que é a Tecmar, a gente comprou uma transportadora, né, importante falar isso também. A gente hoje conseguiu conectar mais uma etapa logística do negócio. Então a gente hoje é detentor de 2 transportadoras, né, a Tecmar com mais um segmento para cargas fracionadas ou lotação, que tem capacidade, por exemplo, hoje a Tecmar ela atende 100% dos municípios do sul do país e 100% dos municípios do nordeste 100%. Do país. 100% dos municípios a gente atende com a transportadora. Então a gente consegue integrar toda a nossa malha logística, seja ela portuária, através do TVV, seja a questão da navegação de cabotagem e agora com transporte rodoviário. E fizemos recentemente a aquisição também de uma empresa, a Oliva Pinto, lá em Manaus, também voltado para o mercado, aí muito mais para atendimento do segmento do container, que também tem armazém, faz serviço de cross-docking. Enfim, a Login tem se colocado aí exatamente como uma alternativa e fazendo essa integração de todos os modais. Nós vimos, a gente estava trocando uma ideia aqui antes, né? Eu vi lá nas redes sociais uma postagenzinha sobre o Expresso Amazonas. Você quer comentar rapidinho pra gente? Sim, quero comentar sim. Seria até um comentário que eu faria antes, mas acabei esquecendo. Ontem a gente lançou, inclusive, um novo serviço nosso. Foi exatamente ontem. Foi exatamente ontem. Aconteceu lá em São Paulo, o lançamento desse serviço, que é um serviço que ele tem uma dinâmica diferente. Então, quando ele subir para o norte do país, se não me engano, ele sai de Santos para Navegantes, Navegantes ele vai para Salvador, Suape, Pecém, Manaus. Uhum. E depois, na pernada de volta, ou na pernada para o sul, ele faz um trânsito direto Manaus-Santos. Um transit time de 9 dias apenas. Então, esse é um serviço inovador, que a gente tem vai ser uma frequência quinzenal. A gente tem investido em novas frotas de navio, importante a gente comentar isso também. A gente comprou 2 novos navios, o primeiro vai ser entregue agora em dezembro de 23, já o primeiro entregue em 23 e depois o segundo em 2024. Então, assim, a gente também está crescendo em frota de navios novíssimos, contratados. E é estaleiro brasileiro? Não, estaleiro chinês. Estaleiro chinês. Uhum. E eu queria... Nós vamos ter agora na nossa terceira temporada aqui, né, o Centro Rochas vai estar aqui conversando com a gente também. E aí eu quero perguntar, uma curiosidade, né? Um dos nossos principais mercadorias exportadas do Espírito Santo são as rochas ornamentais. E nós temos uma demanda muito grande de blocos do Nordeste, que são pedreiras, né, que tem no Nordeste, para o Espírito Santo. Gustavo, existe uma possibilidade de ter uma cabotagem? Porque isso tudo vem rodoviário e é muito bloco. E assim, vira e mexe, um cliente me pergunta, Brunão, cabotagem de lá para cá, eu consigo alguma coisa? Eu fico um pouco sem resposta. Eu busco uma informaçãozinha, atualizo algum custo e tudo, mas é bem inviável, não tem. Hoje de fato não tem, mas assim, a gente está estudando um caso, foi uma demanda que surgiu inclusive na feira, há 2 meses atrás, a feira do mármore do granito no estado do Espírito Santo. A gente tem um time dedicado estudando essas possibilidades, é lógico. Tem que parar de pé financeiramente, tem que ser viável financeiramente para todo mundo, mas é um trabalho que a gente trouxe para dentro de casa, com um viés assim, de botar inteligência no negócio, que eu sei que esse caso já foi estudado no passado, e parece que realmente não fez muito sentido na época, mas eu acho que agora a gente tem outras possibilidades. De novo, né, com esses investimentos em tecnologia, com a aproximação, né, com os principais entes do setor, acho que a gente tem muito a crescer e construir uma solução dessa. Se vai sair do papel ou não vai sair do papel, nesse momento eu não tenho condições de dizer. Mas eu tenho condições de dizer que a gente tem muito interesse que saia. Tomara. Isso vai ser muito bom. Vai reduzir um custo, assim,
vai ter uma redução de custo significativa. Não isso só daí custo, né? Quando a gente fala, porque a gente acaba perdendo um pouco da noção. Tempo, a questão de menos caminhão nas rodovias, menos acidentes, enfim. Exato. A gente tem vários outros ganhos, né, por trás de um negócio como esse. É bastante interessante. E para finalizar, antes de eu fazer meu agradecimento, eu queria dizer o seguinte, ó, todo mundo que eu conheço quer fazer uma visita lá no porto. Quer conhecer o porto, quer passar do lado do navio, quer ver uma operação de perto. Você podia viabilizar com a galera lá. Eu já andei conversando com algumas pessoas, eu sei que não é simples. Vocês têm que seguir uma série de... É um compliance, né? Porque tem a Receita Federal, vocês têm que atender muita coisa. A segurança, eu sei que é difícil, cara. Mas assim, todo mundo que trabalha no comércio exterior, Gustavo, tem o sonho de conhecer. Eu conheço pessoas que trabalham há 15 anos e nunca foram no porto, sabe? Isso é muito curioso, porque não é pouco comum a gente encontrar pessoas que trabalham no comércio exterior que nunca tiveram a oportunidade de botar um pé no porto. Mas assim, portas abertas. Lógico, como você falou, a gente tem que seguir uma série de critérios, né, compliance, a questão legal, alfândega, Receita Federal, mas assim, o TVV está de portas abertas, a gente já voltou com algumas visitas pontuais por demanda. Sim, já está, verdade. Depois da pandemia, a gente inclusive teve uma oportunidade, até um amigo meu que fez um MBA comigo, ele é professor no interior do estado, num curso de segurança do trabalho. E ele me pediu, a gente conseguiu trazer, e assim, você vê, eram crianças, eram jovens, né, entre 16 e 18 anos. As pessoas podendo ver na prática o que eles estudaram, principalmente no interior do estado. Não, segurança do trabalho é o que vocês mais prezam ali. Vitória, às vezes os jovens estão fazendo um curso, passam ali na frente, ele tem uma noção do que é o porto. Ele vê o navio, ele vê o navio entrando, vê o navio saindo. Imagina, o curso é lá de João Neiva. Então, quando eles vieram, foi uma oportunidade, e isso assim, é gratificante você poder propiciar isso para esses jovens. E para o mercado não seria diferente. De novo, né, quando eu falo aproximação dos principais entes, a gente quer trazer vocês para dentro de casa, sim, para mostrar também a nossa realidade e até para que vocês nos ajudem, porque assim, às vezes a gente está tão dentro da nossa rotina que oportunidades aparecem nessas visitas. Verdade. Né? Dá uma arejada. Uma coisa é passar ali na beira-mar, eu olho ali pro navio, né, tá trabalhando. Rapaz, mas quando a gente entra lá, a gente... A grandeza é inexplicável, assim. Eu costumo brincar que é o nosso parque de diversão. Gustavo, vamos finalizando. Muitíssimo obrigado por nos atender, por estar aqui. Eu sei que para você é algo assim super natural e comum, mas pra gente é uma diferença assim gigante, cara. Obrigado de verdade por isso, tá bom? Que isso, eu que agradeço de novo a oportunidade. Poder vir aqui falar da Login, dos seus planos de negócio. E não só a TVV, né? Eu acho que é da Login como um todo. Esclarecer um pouco para o mercado capixaba do que é o TVV, quais são as ambições, o que a gente tem feito de diferente, o que a gente pensa de futuro é importante para todos nós, inclusive para a Login. Então eu agradeço muito para tudo aqui, as oportunidades de emprego, crescimento, enfim. Exato. Tudo. Muito obrigado, Gustavo. Pessoal, um grande abraço, mais um Speedcast e dessa vez com o Gustavo Paixão, diretor-presidente da Login TVV. Grande abraço.